Olá, meu nome é Henrique Kalanowski Neto, eu estou hoje aqui participando desse vídeo que é uma homenagem para o João Cavalli, foi um músico muito importante aqui na nossa cidade de Lins, no estado de São Paulo, e eu recebi esse convite para falar um pouco sobre ele. Meu primeiro contato foi uma vez que o maestro Francisco Botasso, o maestro Chiquinho, da Banda Municipal, que na época era meu professor, me convidou para assistir uma apresentação lá na Unilins, a Universidade de Lins, que tinha um momento musical que acontecia nos intervalos das aulas aos sábados. E então eu aceitei o convite e fui até lá participar dessa apresentação. Na época ele tinha uma parceria que ele fazia com saxofone, percussão, e ele violonista, né? Tocavam juntos e foi um prazer muito grande participar. Eles apresentavam choro, bossa nova, foi algo assim muito bonito de se ver. Até então não conhecia, não tinha muito contato, né? Fiquei muito feliz em participar e em prestigiar, assistir essa apresentação musical. Depois disso, já recentemente, cerca de uns 3, 4 anos atrás, eu estava participando de uma apresentação com a Banda Municipal lá no Clube Linense. E o João estava participando lá também, estava assistindo a apresentação, que foi um encontro de diversas artes, né? Tinha a apresentação da Banda Municipal, assim, com a parte musical, mas também teve apresentação de dança, de balé, exposição de artes, vários quadros. Então, nessa apresentação, assim, com diversas artes, o João estava lá e um amigo em comum, o Renato, que é saxofonista lá na Banda Municipal, falou: vou te apresentar um amigo meu que ele gosta muito de choro e ele quer conhecer você, o Daniel, o Hugo, que ele gostaria de fazer uma parceria, tocar junto, né? Então lá no Clube Linense a gente acabou conversando um pouco e compartilhando essa proposta, esse convite de tocarmos juntos, né? Na época eu já tocava, ensaiava, né? E com o Daniel, o Hugo, o Dudu, nós fizemos uma apresentação na Santa Casa de Lins e depois nós começamos a ensaiar junto com o João Cavalli. Ele gostava de convidar as pessoas para ir até a casa dele e nós fomos lá algumas vezes, fizemos alguns ensaios. Eu acabei não tendo muito contato e como eu participava de vários projetos, alguns chocavam o horário com os ensaios de grupo de choro e de vez em quando eu faltava, né? Até fiquei bastante tempo ausente, preciso voltar a ensaiar com o pessoal da turma, mas tenho um carinho muito grande pelo Daniel, o Hugo, todo mundo que faz parte do grupo, né? O Álvaro, o Dudu, o Fernandinho e o João até foi uma vez, lembro, lá na casa do Hugo também participar de um ensaio. A gente fazia alguns ao ar livre, assim, no quintal, outros em ambiente mais fechado. E era uma pessoa que gostava muito do contato musical, principalmente com o choro, né? E durante os ensaios ele falava muito de suas experiências de vida, né? Dos festivais que ele participou, do contato que ele teve com músicos famosos como o Toninho Carrasqueira, e trazia muitas lembranças do violão que ele tinha, que foi feito por um luthier muito querido dele. Então era muito gostoso tanto participar musicalmente com o João dos ensaios, quanto ter esse contato também nos diálogos, nas conversas e na grande experiência musical e de vida que ele tinha, que ele compartilhava conosco nos momentos em que nós estávamos juntos. Então deixo aqui o meu agradecimento ao João Cavalli, que foi um grande músico aqui da nossa cidade de Lins e que nos contagiou assim pelo amor que ele tinha com a música.
Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que João Carvalho era uma pessoa que a gente pode denominar de agregadora, né? E através dele eu conheci, são acho que 25 anos de amizade musical, né? Conheci muitas pessoas nesses encontros, né, que ele promovia na casa dele, muitas vezes ensaios, alguns eventos nós fizemos juntos. Quando recebi o convite para falar do João, né, me senti honrado e até emocionado. Eu me lembro de ter conhecido o João, se não me engano, na Casa de Cultura José Elias Bunemer, que funcionou em Lins de 94 a 96. É um casarão de dois andares praticamente, que é vizinho do Banespa hoje, onde funcionou por muitos anos o cartório. Um casal que era da cidade, o Plínio e a Regina Mendonça, eles resolveram montar esse espaço cultural. E lá eles traziam diversas atrações, que eram exposições de quadro, danças flamenco e outras atividades culturais, né, exposições. E, se não me engano, numa desses eventos, né, eu devo ter ido tocar lá, porque eu já conheci o Plínio e a Regina, e conheci o João, por acaso, né? Músico, olha, eu fazia percussão, né, e começamos uma amizade. E pelo que eu me lembro, daí pra frente, em alguns momentos, vai em casa, nós vamos tocar, que ele sempre fazia dessa forma, vai ter um evento, a gente vai se reunir.
O João Cavalli é um artista, né? Um músico excepcional. Sim, tinha uma amizade grande com ele, assim, por conta da música, por conta dessa relação artística, né? Um contato com a Lígia Cavalli, que é um doce de pessoa, uma super artista plástica também. Então, numa cidade pequena, né, a gente vai comungando de espaços juntos, de momentos juntos. E tem um momento muito especial, assim, né, dentre vários, que eu gostaria de falar aqui, de deixar como memória, né? Ainda bem que tem vocês e que estão fazendo esse registro, né, para justamente essa memória não se perder tanto, que foi há um bom tempo atrás, nos anos 80 mais ou menos, o João Cavalli fazia atendimento no Hospital Clemente Ferreira, né, no CAIS Clemente Ferreira, aos pacientes, penso eu, aos moradores do Clemente Ferreira, aos funcionários, e eles, num evento, acho que em comemoração à luta antimanicomial, eles realizaram um evento artístico. E, por incrível que pareça, o Clemente tem um teatro, um cine-teatro. Algo importante da gente também deixar registrado aqui, para que esse equipamento cultural não se perca, né? Então, na época, o João Cavalli me chamou, falou: Deraldo, vamos fazer alguma coisa juntos para esse evento, né? Eu falei: lógico, João, perfeito, vamos, né? Você toca e eu empresto meu corpo. E assim foi, né? Naquele espaço que é uma graça, né? Na época ele já tinha sido revitalizado, né? Com os funcionários, com os moradores do cais, e ele ao violão, e aí eu danço, né? Algo improvisado, né? Porque a gente não teve tempo de ensaiar, e foi uma sintonia maravilhosa. Se não me falha a memória, o João tocou uma obra do Villa-Lobos, e acho que foi Baquianas, do Villa-Lobos, e foi um encontro maravilhoso. Aliás, vários encontros, né? Com o João, com o espaço e com os moradores e os funcionários, e por uma causa ou em memória, né, a um movimento muito importante que foi a luta antimanicomial. Então, assim, trago o João no meu coração por tudo que ele é, né? Por tudo que ele representa, em especial esse momento. Então ele reunia as pessoas para, como os mais antigos chamam de sarau, né? A gente fazia aqueles sarais lá, reunião de algumas pessoas, sem compromisso de gravar nada, mas para tocar. Só que o João era um violonista fantástico, né? E clássico, né? A base dele era a música clássica. E ele sempre gravava. A gente realizava encontros, não esses sarais, mas encontros só com os músicos, né? E gravava. Então, ele tem inúmeros trabalhos e ensaios que foram gravados na casa dele, que resultaram em diversos CDs, né? Em alguns momentos, quando eu o conheci, eles tinham um grupo de choro, que o nome era Vibrações, né? Era composto pelo João Cavalli, o Mário Belon, que toca clarinete, e a dona Eneida Guedes, que era uma senhora que tocava violino. E quem fazia percussão nessa época era o Norival Viel, que era um amigo do João que se mudou para Santa Catarina, foi embora para Florianópolis. E eu acabei entrando para fazer percussão. Eu já conheci o João no lugar desse amigo dele, Norival.
E o primeiro registro que nós temos gravado nesse CD Vibrações, que se não me engano é de 97, né? Eu já apareço junto com o seu Mário Belon e a dona Eneida fazendo algumas participações na percussão. E eram sempre reuniões. Depois disso a gente teve uma fase que explorou a bossa nova, né? Nós montamos um grupo que se chamava Nossa Bossa, que era o João Cavalli, violão, o Tião ou Sebastião Izar, flauta ou saxofone, e eu fazendo percussão. Então dessas práticas também resultou um trabalho, algumas apresentações, e uma delas foi no projeto Intervalo, que aconteceu em 2004, lá na Unilins. Então, haviam cursos de MBA aos sábados, havia o projeto Intervalo, e nós montávamos a aparelhagem ali e fazíamos a bossa nova enquanto os alunos estavam almoçando, né, o intervalo das aulas, por volta das 11h30, meio-dia. Isso resultou numa gravação, e que nós temos esses registros, tanto fotográfico como o áudio gravado, né? Eram aparelhos. Hoje nós temos uma facilidade muito grande para gravar áudio, né? E naquela época eram aparelhos pequenos, né? Com pouco recurso, mas a gente fazia isso. Então, o João sempre mantinha intercâmbio com diversos músicos, muitas vezes da área clássica, né? Outras vezes do popular. E depois o choro, né? Teve uma época que ele enveredou pelos caminhos do choro, né? E ele gostava de participar daqueles encontros que, se não me engano, aconteciam em Londrina, né? Que era o Festival de Música em Londrina, e tinha a vertente do choro. Eu nunca tive a oportunidade de viajar por conta do trabalho, mas ele sempre trazia de lá as gravações, né? Eu tive contato com o Bolão, que tocava com ele sempre sabia o nome de todos os instrumentistas, né, relacionados ao choro, né? Ele tinha muito conhecimento na área musical, né? E através dele também tinha um amigo do João, que era de Araçatuba, o seu Paulo Graça, que tocava bandolim, né? Um senhor já muito experiente na música, e por diversas vezes ele se dirigia até Lins para a gente realizar uns ensaios, né? E era muito gratificante tocar com essas pessoas, né? E tivemos a oportunidade também de conhecer numa vertente mais MPB, um violeiro de Pirajuí, de nome Levi Ramiro, que
que ele, inclusive, sempre está aparecendo em programas aí da televisão. Ele é reconhecido por construir os próprios instrumentos, né? Ele constrói as suas violas com cabaças e com outros recursos, né? E eu tive a felicidade de conhecer o Levi através do João numa reunião. Ó, vai em casa hoje que vai vir um violeiro. Então ele sempre tinha uns amigos que ele tirava da manga, assim, né? Ele tem um amigo que agora eu não me recordo o nome, mas que é um pianista que mora na Itália. Eu tive a oportunidade, ao longo desses 25 anos de amizade, de tocar 2 vezes com esse pianista, né? Olha, o meu amigo lá, o pianista da Itália, vem esse final de semana. Nós vamos fazer um sarau. Então ele reunia a gente lá e as pessoas se apresentavam. Poucas pessoas, né? Nunca eram assim festas, mas reuniões com poucas pessoas e todas praticamente com uma ligação com a música, que tocava algum instrumento, né? Através do João também tive a oportunidade de conhecer o Tato Fischer, que é um pianista, amigo do João, da época de faculdade em São Paulo, que, segundo me contou o João, participava do grupo que depois deu origem aos Secos e Molhados, né? Junto com o Ney Matogrosso. Ele não seguiu a carreira junto com essas pessoas. E ele vinha, às vezes, para a casa do João também, passava um final de semana por aqui, e a gente se reunia para tocar. Então foram muitas oportunidades, muitos encontros, né? Conhecendo muita gente, com a característica agregadora do João. Ele sempre reconhecia os amigos de infância. Eu tive a oportunidade de conhecer Toninho, que era um amigo de Araçatuba, que vinha para casa do João para tocar, ele fazia percussão, era uma figura assim emblemática e sempre estava, olha, o Toninho vai vir hoje aqui para tocar, então ele prestigiava os amigos, né? Ele tinha um outro amigo que eu tive a oportunidade de conhecer, que era o Vespa. Esse Vespa é uma figura emblemática, né? O Vespa tocava flauta transversal e cozinhava, só que às vezes... E o João ajudou o Vespa, né, que teve problemas de saúde, né, com álcool. O Vespa chegou a ser internado e o João tinha um coração muito grande. Nas épocas de saída do Vespa, ele estava no regime de internato, se recuperando do alcoolismo, e o Vespa precisava ir visitar um amigo, uma casa. Só que o Vespa já não tinha mais família, e a família era o João. Então o Vespa, mais que uma vez, veio para a casa do João para passar o final de semana nessa fase da recuperação do alcoolismo. Então ele era uma pessoa incrível, né? É uma grande perda, né? A gente perde uma pessoa que tinha essa capacidade, né, de abrir a casa, né? Você tocava, você já era o passo para ser amigo do João Cavalli, era ser músico, né? Tocou alguma coisa, não, vai em casa, tem o meu amigo toca, vai junto também, né? Sempre tinha alguma coisa para comer, para beliscar, né? E fora consulta para todo mundo, né? João, tô com dor aqui, não, você toma isso. Eu mesmo fui paciente dele precisei algumas 2 ou 3 vezes, não era só eu, não, as outras pessoas que tocavam lá sempre tinha, eu tô com dor de estômago, tô com uma gastrite, nossa, ele já fazia consulta ali, já olhava, ele era muito legal, ele cuidava das pessoas, né? Tinha algum problema ali, o pessoal que era do ciclo musical dele, né? Ele fazia uma assessoria profissional para a galera. E através dele, as amizades musicais foram se renovando, porque o João era mais velho que eu, pelo menos uns 12 anos, né? E tocava junto com o seu Mário, que é mais velho ainda. E depois nós passamos a conhecer os músicos mais novos da cidade, né? Através dele conheci o Ricardo, que também formou parte de um grupo de choro, né? Hoje o Ricardo toca bandolim e hoje mora em Araçatuba, né? Nós fizemos um grupo durante um tempo. Aí o Ricardo se mudou, o seu Mário também, Mário Belon, não está mais tocando clarinete. E aí eu fui à casa do João para conhecer, nós estamos com um grupo de choro agora. Eu trabalhava em Bauru nessa época. Um dia eu fui na casa do João para o ensaio e estava lá uma galera toda, assim, mas só jovem, né? Aí ele falou, não, eles são da Orquestra Jovem de Lins, né?
olha que legal, né? Aí foi lá que eu conheci o Daniel, que eu conheci o Hugo, conheci o Eduardo, né? O Duzão, né? Como eles dizem, e outros músicos mais, né? Então sempre foi um ambiente muito agradável, de muita produtividade, muita criatividade musical, né? Ele faz uma imensa falta pra gente. Então, o João sempre mantinha intercâmbio com diversos músicos, muitas vezes da área clássica, né? Outras vezes do popular. E depois o choro, né? Teve uma época que ele enveredou pelos caminhos do choro, né? E ele gostava de participar daqueles encontros que, se não me engano, aconteciam em Londrina, né? Que era um festival de música.